Olá, eu venho dar as boas-vindas à nossa aula inaugural do curso Ciclo Básico Fundamentos dos Florais da Amazônia. Então hoje eu vou falar um pouco aqui sobre o conteúdo desse curso, né? Então, sobre a terapia floral, sobre os florais da Amazônia em si, desenvolver um pouquinho desse conteúdo para inspirar os nossos ouvintes nesse estudo. A terapia floral, ela data de um século. Então, na verdade, quando ela se iniciou, que foi lá na Inglaterra, quando o Dr. Bach, que foi esse grande pesquisador, esse grande mensageiro, ele abriu um portal sobre esse tema, que era um tema assim, vamos dizer que já os povos originários da Terra, de todas as direções da Terra, sempre trabalharam com as propriedades curativas, terapêuticas das flores, mas não constituía esse conceito de terapia floral. Esse portal terapia floral foi o Dr. Bach quem abriu, né, há um século atrás. Então, assim, ele se baseia em quê? Esse portal. O que aconteceu, né, com o Dr. Bach? Ele era um médico e ele chegou à conclusão, trabalhando no exercício da profissão dele, com muita sinceridade, com muito desejo de contribuir realmente para a saúde integral do ser, ele chegou à conclusão que aquela medicina que ele praticava, ela não era suficiente para conquistar, favorecer essa saúde integral do ser. Então ele recebeu o chamado da natureza, das flores, e enveredou por essa pesquisa e chegou na terapia floral, foi o precursor, né? A partir do trabalho do Dr. Bach, até hoje, vem evoluindo muito. Então, o próprio conceito de terapia floral, que naquele tempo não existia o conceito, né? A terapia floral foi muito desacreditada pela ciência, porque não se conhecia. Até que o seu efeito foi tão importante que a própria ciência começou a olhar para essa terapia floral, né? E então chegamos a, por exemplo, ter assim uma terminologia, uma conceituação da física quântica que esclarece como age a terapia floral. Isso é muito importante, porque nós pesquisadores, nós temos essa sensibilidade, que eu vou falar daqui a pouco mais dela. Mas, assim, é preciso uma conceituação que contemple todas as pessoas, né? Então, a ciência, quando a ciência põe o olhar e conceitua, já confere uma outra credibilidade. Então, hoje a gente explica a terapia floral como um fenômeno que ele tem como base a interação de campos de consciência. Significa que o campo de consciência do reino vegetal e intermediários, através das suas flores e inflorescências, se transmite, se comunica e emana uma informação que é captada pelo campo de consciência daquele que vai processar, receber a terapia floral, né? Que no caso a gente pode falar do ser humano, mas também os animais e até as próprias plantas se beneficiam da terapia floral. Mas aqui não vamos falar, vamos focalizar o ser humano. O ser humano recebe aquela informação que vem
do reino vegetal intermediários, que é uma informação de saúde plena, uma informação de beleza, de alegria, de equilíbrio e de cooperação. Tudo isso está se irradiando desse campo de consciência para o campo de consciência do ser humano. Aí o que acontece? Quando entra no nosso campo, vai ativar em nós essa informação, porque nós também possuímos essa mesma informação. Nós também temos saúde, originariamente nós somos saudáveis, temos a beleza, temos a alegria, temos o sentido da cooperação, todas essas coisas. Então, isso, quando é ativado no ser humano, inicia, impulsiona, vamos dizer assim, um processo, que é um processo de reflexão, de consciência que vai resgatando a saúde. Porque hoje nós sabemos que a maioria dos desequilíbrios que as pessoas sentem no seu corpo físico, elas têm origem em outros níveis do ser. No campo emocional, né? No campo mental, principalmente no campo emocional, né? Então, psicológico. Então, a terapia floral ela vai atuar nesse nível, né? De começar a movimentar essas informações para transformar certos padrões de comportamento que o ser humano tem, que são padrões de comportamento que não favorecem a sua própria saúde. Porque o ser humano é diferente dos outros reinos, no sentido de que ele tem o dom da escolha, ele pode escolher. Então, muitas vezes ele vai escolher alguma coisa que não é boa para a saúde dele. E o reino vegetal e reinos intermediários, ele transmite essa memória daquilo que realmente é importante para a saúde do ser humano. Então, esse é o fundamento da terapia floral. Então, os florais da Amazônia nasceram lá no coração da selva amazônica, numa pequena comunidade chamada Céu do Mapiá, dentro de uma unidade de conservação, a Floresta Nacional do Purus. E foi assim, da mesma forma que o Dr. Bach recebeu esse chamado, nós também recebemos esse chamado da floresta, o chamado das flores da natureza, da floresta amazônica, que nos atraíram para que a gente fosse perscrutar essa informação de saúde que se irradia de todo aquele bioma, né? Porque a Amazônia é uma grande potência de saúde que se irradia para o mundo, e nós ali dentro daquela floresta, né? Eu e a minha amiga, companheira de trabalho, de pesquisa, Isabel Barcé, sentimos esse chamado e iniciamos então esse processo, que é um processo assim muito encantador, porque a gente conseguir se sentir tão assim encantado com aquela força da natureza e a gente se abrir para escutar, para receber uma informação direta daquela natureza para nós. Então, essa atitude que a gente tem de se abrir inteiramente, de não ficar pensando, raciocinando, querendo perguntar, simplesmente
contemplar e receber é uma atitude que ela encontra uma reciprocidade de comunicação no meio da consciência do mundo vegetal. E aí ela nos retorna com a informação. Então é assim que começa, foi assim que começou. Nós iniciamos os Florais da Amazônia dessa maneira. Quando nós abrimos esse portal, que foi numa lua cheia de maio do ano de 1994, nós não imaginávamos aonde esse caminho nos levaria. Mas quando nós entramos nesse trabalho, nós nos entregamos. O nosso propósito era o propósito do serviço, servir a saúde das pessoas, a nossa saúde, a saúde dos nossos semelhantes, de toda a vida que nos circunda. Então foi assim que começou os Florais da Amazônia. Então, hoje, 27 anos depois daquele início, nós passamos por muitos estágios evolutivos dentro dessa sistematização desse conhecimento, porque é um conhecimento que quando ele chega, ele é espontâneo, bruto, natural. Ele não é sistematizado pela nossa mente. Então, para nós foi um processo muito importante a gente chegar a compreender como deveria ser sistematizado o nosso sistema para que ele tivesse uma proposta terapêutica clara, né? Foi uma batalha, a gente não tinha noção de por onde ir. Até que a própria floresta nos revelou essa compreensão, no sentido de deixar claro para nós que aquelas flores com as quais nós estávamos trabalhando, elas já estão sistematizadas dentro da natureza. Elas têm o seu lugar, elas têm a sua relação dentro de um sistema, de um ecossistema, de um bioma. E isso que é o fundamento. Então, qual foi a nossa parte? Enquanto pesquisadoras, foi decodificar aquela sistematização da natureza vegetal e reinos intermediários para uma linguagem terapêutica. Esse tem sido, não vou dizer que foi porque o processo ele não termina. Então, esse tem sido o nosso trabalho, a decodificação da sistematização da informação que vem do reino vegetal e intermediários para nós através das flores, inflorescências. Então, isso foi um processo muito importante. Nós conseguimos, assim, vamos dizer assim, classificar os florais em diversas linguagens, que eram linguagens terapêuticas que estavam mais próximas de nós, né? Então, a primeira grande classificação, ela veio mesmo da ordem da natureza, como que as flores, as plantas estavam organizadas na natureza, como isso se referia ao nosso espelhamento interno daquela ordem. Porque é isso, é como se fosse um espelho. Dentro de nós, a gente espelha aquela ordem e aquilo se torna uma referência de equilíbrio, de harmonia, de desenvolvimento, de autoconhecimento.
Então nós identificamos esses 3 grandes grupos da natureza, ali do nosso bioma, onde nós estávamos trabalhando, que era o grande grupo da Mata Virgem, na floresta primária, o outro grupo que se chama capoeira, que é a floresta secundária, e o grupo das plantas cultivadas. E esses 3 grupos, eles têm seus subgrupos, né? Dentro da Mata Virgem você vai ter grande árvore, cipó, epífita, arbusto, fungos e por aí vai. Temos vários grupos, temos os 3 grandes grupos e temos os subgrupos. Esses 3 grandes grupos, a nossa decodificação terapêutica nos revelou um caminho de compreender que dentro de nós eles são espelhados em níveis, em 3 níveis também diferentes, que é o nosso nível mais original, aquele nível onde a gente se pergunta: quem sou eu? O que eu vim fazer nesse mundo? Né? Qual foi o atributo que eu trouxe, o que eu vim ensinar, o que eu vim aprender? Então, essa é uma informação muito original, que quando a gente é criança, ela é muito viva em nós. À medida que a gente vai sendo enquadrado dentro de um modelo social, de uma estrutura, a gente vai se distanciando da nossa própria informação original para se encaixar em espaços pré-determinados. E esse processo, ele causa muitos impactos no nosso ser. E esses impactos, eles necessitam ser processados para conseguir regenerar o nosso campo interno, para que a nossa natureza original ela possa se manifestar. Então, nesse já é outro nível, é o nível do processamento dos impactos, que aí ele espelha a floresta secundária, as plantas da floresta secundária. E nós ainda temos esse 3º nível, que é o nível do nosso autocultivo consciente, que aí já vem para o consciente. É o meu comportamento voluntário, é a minha escolha, é a minha escolha por um aprimoramento, ou o contrário, a minha escolha por um desleixo com a minha própria vida. Essas escolhas, elas estão no nosso dia a dia. A cada instante nós estamos fazendo escolhas. E essas escolhas determinam a nossa saúde, a nossa felicidade, a nossa realização, tudo isso, né? Então, as flores cultivadas, elas têm um percurso de existência que elas vão ser espelhadas por esse nosso nível do autocultivo consciente. E aí, esses 3 níveis juntos, eles vão interagir dentro de nós para constituir um processo mais harmônico e equilibrado dentro da nossa evolução, do nosso autoconhecimento, da nossa realização. Então, esse foi o primeiro passo que nós demos dentro da classificação dos florais. Depois nós fomos por vários outros caminhos, né? Nós temos a classificação dos arquétipos, dos elementos, dos chakras, mas aquela que se revelou para nós como sendo a segunda classificação, que também tem que constitui também esse fundamento básico, foi a classificação dos elementos, né? Fogo, ar, água, terra, porque isso também nos irmana a toda a natureza, porque tudo na natureza é fogo, ar, água e terra. Então, esse estudo muito profundo mesmo, porque aí a gente vai descobrir que cada uma pessoa, ou cada um ser da natureza, né, cada uma planta, cada um animal,
ele tem a sua própria constituição elemental. Não somos todos iguais. Somos iguais num sentido, né? Mas somos diferenciados. Então, dentro dessa diferenciação está a nossa individualidade. Por exemplo, uma pessoa, ela é mais água. Ela tem uma natureza receptiva, feminina, fluente, delicada. Outra pessoa, ela é mais fogo. Ela tem uma natureza mais ativa, mais criativa, mais alegre, né? Efusiva. Assim, a relação entre esses elementos que estão todos presentes em nós, como que a nossa terra se relaciona com o nosso fogo, como que a nossa terra se relaciona com o nosso ar, isso tudo trabalha, manifesta a nossa personalidade e trabalha o nosso processo evolutivo, né? O nosso aprimoramento. Se a gente se sente desequilibrado e a gente tem essa consciência de que nós somos elementos em interação, nós podemos dizer: o que está acontecendo comigo? Estou desanimado, acho que o meu fogo está muito baixo, eu estou precisando ativar o meu fogo, eu preciso de ar para ativar o meu fogo, né? Então, o que é ar para nós? Ar é consciência, né? Fogo é espírito, é essência. Então, essas coisas são muito importantes. Isso é que a gente chama de autoconhecimento. Da gente poder ser uma pessoa que a gente está no mundo e a gente não se sente perdido. A gente não se sente à toa. A gente tem uma direção que não é alguma coisa externa que vai nos dar essa direção. Essa direção emana de dentro de nós, da consciência que nós temos de quem somos, né? Então, essa classificação dos elementos, ela também se revelou para nós como uma base muito importante para trabalhar com os florais da Amazônia. Porque então nós temos as flores classificadas segundo a sua posição na natureza, que é a parte 1 do nosso curso, que é essa que eu falei, da mata virgem, capoeira, cultivadas, e temos a parte dos elementos. Então temos as flores dominantes em fogo, em ar, em água, em terra, e como esses elementos se combinam dentro de cada uma flor daquela, tudo isso compõe a base do nosso sistema terapêutico. Então, assim, esse sistema terapêutico, imaginem vocês, para a gente conseguir aprofundar tudo isso é muito conhecimento. É muito conhecimento porque nós estamos trabalhando com terapia, nós estamos trabalhando com a natureza humana, com a natureza animal, nós estamos trabalhando com algo que é muito delicado e que é muito sagrado mesmo para nós. Nós não podemos, assim, entrar no campo de outro ser sem estar embasado, sem estar seguro do que nós estamos fazendo. Porque senão nós estaremos quebrando uma ética. Então é por isso que a formação do terapeuta floral, ela não é um curso de um fim de semana que vai oferecer para o terapeuta floral uma formação. É necessário estudo, conhecimento, exercício, aprofundamento, uma visão holística. É preciso um aporte transdisciplinar. Tudo isso compõe a formação do terapeuta floral, de um modo geral.
Então, assim, no Brasil, para a nossa felicidade, existe uma terapia floral muito bem estruturada, né? Existem diversos sistemas de florais que são organizados, assim, os pesquisadores, nós pesquisadores, pesquisadoras, estamos organizados numa associação que se chama Abracampo, né? Associação Brasileira de Produtores de Essências de Campos de Consciência. Então, nós estamos muito bem organizados, nós discutimos os nossos fundamentos, nós temos uma linha assim comum, embora somos sistemas diferentes, de vários biomas diferentes e com abordagens diferentes, nós temos uma linha de pensamento e de fundamentação, onde nós estamos afinados. Então, essa é a associação dos produtores, existem as associações dos terapeutas nos diversos estados brasileiros, que compõem uma instituição, uma associação, que é o CONAFLOR, que é um Conselho Nacional de Autorregulamentação da Terapia Floral, que ele é formado por representantes dessas associações do Brasil inteiro e interage com a Abracampo. Então, existe um trabalho muito sério, muito profissional, com muitos critérios, com muitos embasamentos, aonde nós estamos alinhados, inclusive recentemente, agora mesmo, muito recentemente, saiu uma nota de esclarecimento do CONAFLOR, que está publicada no site dos Florais da Amazônia e nos nossos meios de comunicação, esclarecendo isso, né? O que é a terapia floral, qual é o nosso propósito, quais são os nossos fundamentos, porque não é qualquer pessoa que vai fazer uma aguinha de flor e fazer um vidrozinho e vender aquilo e fazer um curso de um dia e dizer agora eu formei um terapeuta floral. Então é por isso que é importante a pessoa que ela recebe esse chamado, que ela é tocada por essa mensagem que eu estou trazendo aqui, ela procurar saber com quem ela está interagindo para ela poder fazer o seu curso, se ela recebe o chamado. Ela pode receber um chamado dos Florais da Amazônia, como ela pode receber um chamado de outros sistemas de florais brasileiros ou internacionais, mas é preciso que ela procure esse fundamento, essa seriedade, porque com certeza um terapeuta não vai se formar num fim de semana. Então é muito importante essa consciência de que nós estamos trabalhando com a saúde do ser. Então é preciso uma capacitação, é preciso bastante desenvolvimento dentro desse conhecimento para a gente poder ter essa segurança, oferecer essa segurança, né? Então isso também é um ponto importante que a gente vai abordar no nosso curso, né? Aprofundar bastante esse ponto, porque temos os nossos critérios éticos, temos muitas referências multidisciplinares. Quando a gente está formando um terapeuta, Florais da Amazônia, por exemplo, a gente não estuda só Florais da Amazônia, a gente estuda muitas outras áreas de conhecimento que vão nos embasar para a gente poder dizer eu sou um terapeuta.